Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Iremos para a correção da semana 4 do PET, volume 3, Geografia, professora Welma Pereira. O tema dessa semana continua sendo o continente asiático, porém, iremos falar da economia desse continente. A maioria dos países da Ásia ainda são países subdesenvolvidos, cuja economia predominante é a primária. Temos países com grandes conflitos, é o caso do Afeganistão, né? País com baixo IDH, né? Com problemas e conflitos territoriais, religiosos, conflitos entre petróleo. E temos também países de grande potência econômica, como é o Japão, com alta tecnologia, China e Índia, que têm crescido e tornado-se países emergentes. Número 1. A Índia ganhou projeção mundial após a década de 1990, tornando-se fornecedora de mão de obra qualificada para universidades e empresas estadunidenses e europeias. Além disso, foram criadas diversas empresas inovadoras ligadas a esses setores que são ligadas à robótica e informática. A Índia é o país que tem mais fuga de cérebros, ou seja, pessoas altamente qualificadas, né, com alto padrão elevado de conhecimento, que vão para outros países buscar emprego e ser mais valorizados. A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. Nesse sentido, identifique os principais elementos da economia asiática. A Ásia vive um momento de grande crescimento econômico, além da forte economia japonesa, que é a terceira potência econômica mundial. Países como China e Índia e os chamados tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura impulsionaram ainda mais tal crescimento. O petróleo é um grande vapor da economia no Oeste Asiático, em países do chamado Oriente Médio, onde o produto já gerou e ainda gera conflitos nessa região. Contudo, a maioria dos países asiáticos é subdesenvolvido, tendo o setor primário como a principal atividade econômica. 3. O produto agrícola, que é base da dieta de grande parte da população dos países da Ásia, sendo a produção do continente responsável por 26% da produção mundial, é o arroz. Destaque aí para a China e Índia, né, os maiores produtores de arroz da Ásia. 4. O Japão é um país composto por um arquipélago situado no Oceano Pacífico, localizado no extremo leste do continente asiático, ou seja, é uma ilha com suas ilhas ao redor. Atualmente possui a terceira maior economia do mundo, através dos Estados Unidos e da China. Com base no texto, descreve o setor industrial do Japão. O Japão é um país importador de matéria-prima e exportador de produtos industrializados. Possui uma concentração industrial no litoral, próximo às áreas portuárias. O país é líder mundial na produção naval e na siderurgia. Está entre os maiores do mundo na indústria automobilística, além do grande destaque na robótica e na produção de eletrônicos, correto? 5. O turismo é uma atividade que tem apresentado crescimento no Oriente Médio, com grande destaque nos países do Golfo Pérsico, sobretudo nos Emirados Árabes Unidos, que, preocupados em diminuir a dependência econômica em relação ao petróleo, têm destinado altos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento no setor, com a construção de hotéis luxuosos, praias e ilhas artificiais que atraem turistas do mundo todo. Exemplo disso foi a construção da cidade de Dubai, né? Uma das cidades mais conhecidas e mais visitadas no mundo. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um hotel mais rico e mais visitado do mundo, correto? 6. Sobre as atividades agrícolas do continente asiático, marque V nas evidências verdadeiras e F nas falsas. Em muitos países asiáticos, as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização, como ocorre no Japão. No Japão, não, então falso. Vários povos asiáticos praticam agricultura de subsistência, responsável pela produção de alimentos para o consumo interno, especialmente de arroz, alimento básico da população do continente. Verdade. Alguns países asiáticos apresentam técnicas agrícolas modernas e irrigação, fatores que ligarão a elevada produtividade. Verdade. O sistema agrícola plantation foi criado na Ásia por causa dos resultados positivos, foi introduzido no século XIX no continente europeu. Totalmente incorreta, né? Em diversos locais da Ásia, pratica-se o plantation,
Monocultura cuja produção é destinada à exportação, verdade. Arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas são entre os principais produtos da agricultura asiática, verdade. O Paquistão e a Turquia são os maiores produtores mundiais de arroz, junto com o Irã e o Iraque, incorreto. Quem produz mais arroz é a China e a Índia, esses aqui são produtores de petróleo. Espero ter ajudado vocês, grande abraço, fique com Deus.